Códice Proibido. Por 2000 anos, a história que nos contaram foi a de um Salvador externo e um reino celestial distante. Mas sob as areias do tempo, em textos considerados heréticos e violentamente suprimidos, jazia outra história. Um ensinamento não sobre crença, mas sobre conhecimento. Não sobre pecado, mas sobre esquecimento. Este é o Códice Proibido, o Evangelho não escrito em papiro, mas no coração de cada ser humano. Jesus, o Mestre, não veio para nos salvar de um inferno externo, mas para nos despertar de um sono interior. As revelações que foram ocultadas não eram perigosas porque eram falsas, mas porque eram verdadeiras demais. Elas não colocavam o poder nas mãos de uma instituição, mas o devolviam, na sua totalidade, para você. Este audiolivro é a decodificação deste códice. É o mapa para o tesouro que nunca esteve perdido, apenas escondido à vista de todos. Os ensinamentos gnósticos e esotéricos preservados em fragmentos como o Evangelho de Tomé ou o de Maria Madalena apontam para um Jesus radicalmente diferente. Um mestre da consciência, um guia para a iluminação interior. A razão de seu banimento foi simples. Eles ensinavam a autossuficiência espiritual. Ensinavam que o reino de Deus não é um lugar para onde se vai após a morte, mas um estado de consciência a ser alcançado aqui e agora. Ensinavam que a centelha divina não era um privilégio de um único homem, mas a herança de todos. Uma mensagem como essa, que torna cada indivíduo o seu próprio sacerdote e o seu próprio templo, era a maior de todas as ameaças a qualquer estrutura de poder que buscasse ser o intermediário entre o homem e Deus. O códice não foi proibido para proteger a nossa fé, mas para limitar o nosso poder. Feche os olhos por um momento. Imagine que em seu coração existe uma câmara secreta. E nesta câmara repousa um único pergaminho, selado não com cera, mas com medo. Este é o seu códice pessoal, a sua cópia da verdade proibida. Sinta a energia que emana dele. É uma energia de familiaridade, de lembrança. Aproxime-se. Veja o selo. Ele é feito das crenças que lhe foram ensinadas. Eu sou um pecador. Eu sou indigno. Deus está fora de mim. Hoje, com a sua intenção, com a sua coragem de conhecer a si mesmo, veja este selo se dissolver em luz. O pergaminho se desenrola. E a primeira frase escrita em letras de fogo não é um mandamento, mas um espelho. Ela diz: o que você procura, você já é. A aplicação prática para iniciar esta jornada é a pergunta socrática. Durante esta semana, sua tarefa é questionar silenciosamente uma crença fundamental que você tem sobre si mesmo e sobre sua espiritualidade. Escolha uma. Pode ser: eu preciso merecer o amor de Deus. E simplesmente pergunte: isso é verdade? Não tente responder. Apenas viva com a pergunta. Deixe que ela respingue como uma gota de solvente sobre a tinta endurecida de suas certezas. O despertar não começa com a obtenção de novas respostas, mas com a coragem de questionar as antigas. Você está criando a primeira fissura no selo do seu códice. O grande ensinamento do Códice Proibido é que a verdade não pode ser dada. Ela só pode ser reconhecida. Jesus não veio para nos dar a verdade, mas para nos lembrar da verdade que já reside em nós. As revelações que se seguem não são informações novas, mas chaves que abrirão as fechaduras de sua própria memória ancestral. O que foi ocultado por séculos não foi um conjunto de fatos, mas um estado de ser. Um estado de soberania, de poder e de união direta com a fonte. A jornada para ler o Códice Proibido é a jornada para dentro de si mesmo, e a revelação mais chocante de todas é que o autor do livro é você. O selo foi rompido. A primeira página está aberta. A revelação que mudará tudo está prestes a ser lida. Eu sou o guardião da minha própria verdade sagrada. Eu tenho a coragem de questionar as crenças que me limitam. O poder e a divindade que eu busco já estão dentro de mim. Eu estou pronto para ler o Códice Proibido do meu próprio ser. Capítulo 2. O Reino Oculto no Coração. A primeira e mais chocante revelação dos ensinamentos ocultos é a verdadeira localização do Reino dos Céus. Jesus disse repetidamente:
O reino de Deus está próximo, e o reino de Deus está entre vós. As instituições traduziram isso como um evento futuro ou um lugar no além. Mas a tradução aramaica original, a língua que Jesus falava, revela um significado muito mais íntimo e explosivo. O reino não está próximo no tempo, ele está ao alcance da mão. Não está entre vós, como em um grupo, está dentro de vós. O Evangelho de Tomé, um dos textos proibidos, registra as palavras do Mestre de forma inequívoca. O reino está dentro de você e está fora de você. Se vocês se conhecerem, então serão conhecidos. Mas se não se conhecerem, então habitam na pobreza, e vocês são essa pobreza. Esta não é uma metáfora, é uma instrução. O reino dos céus não é um destino, mas um estado de consciência. É um campo vibracional de paz, de amor e de poder criador que existe como uma dimensão dentro da sua própria consciência. A pobreza da qual Jesus fala não é material, mas espiritual. A pobreza de viver identificado com o ego, o eu pequeno, acreditando ser separado da fonte. A busca pelo paraíso no céu é a maior de todas as distrações. É a busca pelo oceano, feita por um peixe que já está nele. A missão de Jesus não era nos dar um mapa para o céu, mas nos acordar para o fato de que já estamos nele. A expulsão do Éden não foi um evento histórico, mas o momento em que a consciência se esqueceu de si mesma e começou a procurar do lado de fora o que só poderia ser encontrado do lado de dentro. Agora, vamos visitar este reino. Feche os olhos. Ignore o mundo exterior. Ignore até mesmo o barulho de sua mente e leve sua atenção para o seu coração. Vá mais fundo. Por trás dos seus batimentos, por trás de suas emoções, há um espaço de silêncio absoluto, de quietude. Entre neste espaço, sinta sua qualidade. É pacífico, é vasto, é imutável. Não há problemas neste espaço, não há passado nem futuro. Há apenas a presença pura do ser. Este é o portal. Este é o limiar do seu reino interior. Você não precisa fazer nada para criá-lo. Você só precisa parar de fazer todo o resto e reconhecê-lo. Ele sempre esteve aqui, esperando pacientemente por seu retorno. Para aplicar esta revelação, pratique a entronização do agora. Várias vezes ao dia, pare por um momento. Não importa o que esteja fazendo. Feche os olhos, se puder, ou apenas desfoque o olhar. Respire fundo e traga sua consciência para dentro, para o seu espaço interior. Diga a si mesmo: eu estou no meu reino agora. Sinta a paz deste reino, mesmo que por 5 segundos, e então retorne à sua atividade. Você está treinando a si mesmo para ser um cidadão de 2 mundos. Você aprende a viver sua vida no mundo da forma, mas a partir do seu trono de poder no mundo do informe. Esta prática simples começa a infundir sua vida cotidiana com a paz e a graça do seu reino interior. O grande ensinamento do reino oculto no coração é o famoso preceito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta não é uma barganha moral, mas uma fórmula de manifestação. Buscar o reino significa encontrar e se ancorar neste estado de consciência de paz e de unidade interior. Sua justiça significa se alinhar com as leis universais que governam este reino. E quando você faz isso, todas estas coisas, a saúde, a abundância, os relacionamentos, o propósito, são acrescentadas a você, não como uma recompensa, mas como um reflexo natural, um eco do seu estado interior no espelho do mundo exterior. O segredo não é perseguir as coisas, é buscar o reino. E o reino é você. O mapa foi revelado. O tesouro não está em uma terra distante. Está sob o chão da sua própria casa, no porão silencioso do seu coração. O reino dos céus está dentro de mim, aqui e agora. Eu sou o soberano deste reino interior de paz e poder. Eu paro de procurar fora e começo a encontrar dentro. Ao buscar o reino primeiro, todas as outras coisas vêm a mim com facilidade. Capítulo 3. Os olhos que veem. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Esta pergunta enigmática, repetida por Jesus, não era uma acusação de cegueira física
mas uma provocação a um novo modo de percepção. A segunda revelação chocante é que os ensinamentos de Jesus não eram um sistema de crenças, mas um treinamento da percepção. Ele não nos pedia para acreditar em um céu invisível, mas para desenvolver os olhos para ver a dimensão do reino que já está aqui, entrelaçada com a nossa realidade. A transformação que ele ensinava não era moral, mas perceptiva. O pecado, hamartia, em grego, não significava uma transgressão moral, mas errar o alvo, como um arqueiro que erra o centro. O alvo é a percepção da realidade como ela é, e o erro é viver na realidade ilusória criada pelo ego pensante. O treinamento da percepção de Jesus se baseava na prática da presença, da observação sem julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados. Esta não era uma regra moral, mas uma instrução técnica. O ato de julgar, de rotular a realidade como boa ou ruim, é o que cria o véu que nos impede de ver o reino. O julgamento é a atividade do ego, que precisa dividir o mundo para se manter. Ao suspender o julgamento, o ego se aquieta. E no silêncio do não julgamento, os olhos que veem se abrem. Você começa a perceber a presença divina, a inteligência viva, em tudo, na flor, na pedra, no rosto do seu inimigo. Você para de viver em um mundo de conceitos e começa a viver em um mundo de presença. E neste mundo, o milagroso se torna comum. Agora, vamos praticar a abertura destes olhos. Escolha um objeto simples em seu campo de visão. Uma xícara, uma caneta. Olhe para ele como se fosse a primeira vez. Normalmente, sua mente o rotula instantaneamente. Xícara. E segue em frente. Mas desta vez, continue olhando. Observe sua forma, sua cor, a maneira como a luz incide sobre ele. Resista ao impulso de pensar sobre ele. Apenas o veja. Por um instante, tente ir além da forma e sentir a presença silenciosa do objeto, a consciência que o anima. Sinta a unidade entre você, o observador, e o objeto observado. Por um breve momento, o mundo dos substantivos se dissolve no verbo do ser. Você está começando a ver com os olhos da alma, não com os da mente. Para aplicar esta prática, transforme suas atividades diárias em meditações perceptivas. Ao lavar as mãos, sinta a água, a temperatura, a textura do sabão. Ao comer, saboreie cada garfada, percebendo os sabores, as texturas. Ao caminhar, sinta o contato de seus pés com o chão. A instrução é simples. Traga sua atenção para fora da sua cabeça e para os seus sentidos para o momento presente. Você está deliberadamente morrendo de fome o seu narrador interior e alimentando o seu observador silencioso. Cada momento de percepção pura é um rasgo no véu, um vislumbre do reino. O grande ensinamento dos olhos que veem é que a realidade é uma questão de frequência. O reino dos céus e o inferno da mente do ego não são lugares diferentes. São duas frequências vibrando no mesmo espaço. Você não pode ver a estação de rádio 103.5 FM se seu dial estiver sintonizado em 98.7 FM. O treinamento de Jesus era um método para mudar o seu dial perceptivo. Ao praticar a presença e o não julgamento, você eleva sua frequência. E ao fazê-lo, a realidade do reino, que sempre esteve lá, torna-se visível para você. A mudança não acontece no mundo, acontece em você. Você não vai para o céu. Você aprende a ver o céu que já está aqui. Os seus olhos estão abertos, mas eles têm visto apenas as sombras na parede da caverna. É hora de se virar e olhar para a fonte da luz. A realidade que eu percebo é um reflexo do meu estado de consciência. Eu libero o julgamento e abraço a percepção pura do momento presente. O reino dos céus se revela a mim quando eu aprendo a ver com os olhos da alma. Eu sou um observador desperto da beleza e da santidade do agora. Capítulo 4. A heresia da inocência original. A pedra angular da teologia que nos foi transmitida é a doutrina do pecado original. A ideia de que nascemos manchados, inerentemente falhos, separados de Deus por uma transgressão ancestral.
Esta crença se tornou a fundação de uma espiritualidade baseada na culpa, na vergonha e na necessidade de um Salvador externo para nos redimir. Mas a revelação mais chocante dos ensinamentos ocultos é uma heresia que abala esta fundação até o alicerce, a doutrina da inocência original. Jesus não via a humanidade como caída, mas como adormecida. Não como pecadora, mas como esquecida de sua própria divindade. A sua mensagem não era: você é um verme que precisa de salvação, mas você é um Deus que se esqueceu de quem é. Esta mudança de premissa é a diferença entre a prisão e a liberdade. Se você acredita no pecado original, sua vida espiritual se torna uma luta para se purificar, para pagar uma dívida, para se tornar digno do amor de Deus. É uma jornada que começa com a auto-rejeição. Se você abraça a inocência original, sua jornada se torna um processo de lembrança, de desdobramento, de remover os véus que escondem a perfeição que já existe em seu núcleo. É uma jornada que começa com a autoaceitação radical. O pecado não é uma mancha em sua alma, é o véu do esquecimento, a identificação com o ego, o sonho de ser um eu separado. A salvação não é ser perdoado por um Deus externo, é despertar do sonho. Agora, sinta a verdade da sua própria inocência. Feche os olhos. Volte para a imagem de si mesmo como uma criança recém-nascida, pura, inocente, uma expressão perfeita da força da vida. Sinta a totalidade daquele ser. Não havia nada de errado com ele. Não havia nada a ser consertado. Agora, sinta como, ao longo da vida, as camadas de condicionamento, de julgamento, de você não é bom o suficiente, foram se acumulando, como poeira sobre um diamante. Mas a poeira não mancha o diamante. Ele permanece perfeito e brilhante por baixo. Em seu coração diga a si mesmo: minha essência é a inocência. Meu núcleo é a perfeição divina. Eu não estou quebrado. Eu estou apenas coberto de poeira. Sinta o alívio, a libertação que vem com esta percepção. Para aplicar esta heresia libertadora, pratique o perdão preventivo. Comece cada dia com a seguinte intenção: hoje, eu me perdoo antecipadamente por todos os erros que eu possa cometer. Eu reconheço que estou aprendendo e crescendo, e que cada tropeço é uma parte da jornada, não uma mancha em minha alma. Esta prática curto-circuita o mecanismo de culpa do ego. Ao se recusar a se condenar, você cria um espaço de compaixão onde o verdadeiro aprendizado pode acontecer. Você trata a si mesmo não como um pecador a ser punido, mas como uma criança divina aprendendo a andar. O grande ensinamento da inocência original é que o amor de Deus, ou do universo da fonte, não é condicional. Não é algo que você precisa ganhar através do bom comportamento. É incondicional, porque você é uma expressão desse amor. Uma rosa não precisa merecer o sol. Ela o recebe porque é sua natureza. Você não precisa merecer a graça. Você só precisa se abrir para recebê-la, removendo a crença de que você é indigno. A mensagem oculta de Jesus não era sobre se tornar digno, mas sobre se lembrar da sua dignidade inerente. Você não é um pecador em busca de redenção. Você é a realeza em amnésia, e o Mestre veio para gentilmente sacudi-lo e lembrá-lo do reino que é seu por direito de nascença. A mancha que você pensou que carregava era apenas uma sombra. E as sombras desaparecem quando você se vira para a luz da sua própria verdade. Eu sou inocente e perfeito em minha essência divina. Eu libero toda a culpa e a vergonha que me foram ensinadas. Minha jornada não é de purificação, mas de lembrança. Eu sou digno de todo o amor e toda a abundância, simplesmente porque eu existo. Capítulo 5. O ladrão. Dentro de casa. Se não existe um pecado original, e se nossa natureza é divina, de onde vem todo o sofrimento, todo o mal, toda a escuridão no mundo? Os ensinamentos convencionais nos deram um vilão externo, o diabo, Satanás, uma força cósmica do mal. A quarta revelação chocante dos ensinamentos ocultos é que o verdadeiro adversário não está em um inferno subterrâneo. Ele está muito mais perto. Ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, como Jesus o descreveu. E ele mora dentro da sua própria casa, da sua própria mente. O verdadeiro adversário é o ego não observado.
a voz na sua cabeça, o narrador compulsivo que o mantém preso no passado e no futuro, roubando-lhe a vida que só existe no agora. O ego, ou o eu pensante, não é mau em sua essência. É um mecanismo de sobrevivência projetado para navegar no mundo da forma. O problema surge quando nos identificamos completamente com ele, quando acreditamos que somos a voz em nossa cabeça. Nesse ponto, o servo se torna o mestre. O ladrão rouba sua paz com preocupações incessantes. Ele mata sua alegria com julgamentos e críticas. E ele destrói sua conexão com a fonte ao insistir na ilusão de que você é um ser separado e vulnerável. A batalha espiritual que Jesus ensinava não era contra uma legião de demônios externos, mas contra a tirania do pensamento compulsivo e da identificação com o ego. Vigiai e orai, ele disse. Vigiai seus próprios pensamentos. Orai, para se conectar com a consciência silenciosa que está além deles. Agora, vamos encontrar este ladrão. Feche os olhos. Ouça a voz em sua cabeça. Ouça suas queixas, seus medos, suas justificativas. Ele não deveria ter dito isso. Eu nunca vou conseguir terminar tudo a tempo. E se eu ficar doente? Observe como essa voz o rouba do momento presente. Observe como ela o puxa para dramas imaginários. Observe como ela se alimenta de negatividade e de conflito. Este é o ladrão. Não lute com ele. Não o odeie. Apenas o veja. Traga a luz da sua consciência para ele. A luz da observação é a única coisa que o ego teme, pois na luz, sua natureza ilusória é revelada. Ele só pode operar na escuridão da sua inconsciência. A aplicação prática para lidar com o ladrão é a prática do desarme. Toda vez que você notar a voz em sua cabeça gerando um padrão de pensamento negativo, uma preocupação, um julgamento, uma história de vítima, em vez de acreditar nela, desarme-a com uma simples pergunta: este pensamento é útil? Não, este pensamento é verdadeiro, pois o ego é um mestre em encontrar evidências para suas próprias histórias. Mas é útil? A preocupação com algo que você não pode controlar é útil? O julgamento sobre si mesmo é útil? A resposta é quase sempre não. Ao fazer esta pergunta, você muda da identificação inconsciente para a observação consciente. Você para de ser o prisioneiro do pensamento e se torna o guardião que decide quais pensamentos têm permissão para entrar em seu reino. O grande ensinamento do ladrão dentro de casa é que você é o único que pode dar poder ao seu próprio sofrimento. Nenhuma pessoa ou situação pode fazê-lo sofrer. É a sua interpretação, a sua história, a narrativa do ladrão em sua mente que causa a dor. A transformação acontece quando você para de tentar mudar o mundo e começa a expulsar o ladrão de sua própria casa. E a maneira de expulsá-lo não é com violência, mas com a luz da sua presença, do seu não julgamento, do seu silêncio. Quando a casa está cheia de luz, o ladrão não consegue encontrar um lugar escuro para se esconder. O inimigo não está lá fora. A batalha não é contra o mundo. A guerra é pela sua própria mente. E você é o único que pode declarar a paz. Eu sou o mestre da minha casa interior. Eu não sou a voz do ego. Eu sou a consciência que a observa. Eu escolho não dar poder a pensamentos que me roubam a paz e a alegria. Ao trazer a luz da minha consciência para a minha mente, eu dissolvo a escuridão. Capítulo 6. O mestre do espelho. Se o reino está dentro e o adversário é o ego, qual era, então, o verdadeiro papel de Jesus? A quinta revelação chocante subverte a imagem do Salvador único e o reposiciona como o mestre do espelho. Jesus não veio para ser adorado como uma anomalia divina, mas para ser um exemplo do que é possível para cada ser humano. Ele era a demonstração viva da consciência crística, a consciência da nossa unidade com a fonte, plenamente realizada em forma humana. Ele era o espelho perfeito. Ele não refletia seu próprio ego, mas refletia de volta para cada pessoa a sua própria divindade esquecida ou a sua própria sombra não integrada. É por isso que ele provocava reações tão extremas. Para aqueles com o coração aberto, olhar para ele era olhar para o seu próprio potencial divino. Para aqueles presos no ego,
Olhar para ele era ter suas sombras expostas, o que era insuportável. Seu famoso preceito, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", não era uma declaração de exclusividade, mas uma instrução. O "eu sou" ao qual ele se referia não era a sua personalidade, Jesus de Nazaré. Era a consciência crística, a presença do "eu sou", que é a sua e a nossa verdadeira identidade. O caminho não é segui-lo cegamente, mas seguir o caminho que ele demonstrou. O caminho para dentro, o caminho da autorrealização. A verdade não é um conjunto de dogmas, mas a verdade da nossa própria natureza divina. E a vida é a vida abundante que se desdobra quando vivemos a partir dessa verdade. Ele não disse, "Adorem-me", ele disse, "Sigam-me", que significa façam o que eu fiz, despertem como eu despertei. Agora, olhe para este espelho. Feche os olhos. Visualize Jesus, não como uma figura histórica ou religiosa, mas como um campo de energia, uma consciência de puro amor e clareza. E veja-se de pé diante dele. O que ele reflete de volta para você? Ele não o julga, ele não o condena. Ele simplesmente o vê. E em seu olhar, você se vê. Você vê a sua própria luz, o seu próprio poder, a sua própria beleza divina, que talvez você tenha esquecido. Permita que o espelho dele lhe mostre não o que você não é, mas o que você já é, em sua essência. E ouça o que ele sussurra, não com palavras, mas com sua presença. Tu és isso. A aplicação prática desta revelação é a prática do "o que Cristo faria", mas com uma nova interpretação. Não se pergunte o que a figura histórica de Jesus faria. Pergunte-se: o que a minha própria consciência crística, o meu eu superior, faria nesta situação? Quando confrontado com um desafio, com uma escolha, com o medo, pare por um momento. Conecte-se com o seu reino interior. E pergunte a essa parte mais elevada e mais sábia de si mesmo qual é a resposta do amor, qual é a resposta da coragem, qual é a resposta da sabedoria. Você está aprendendo a usar Jesus não como uma muleta externa, mas como um arquétipo para a sua própria divindade interior. O grande ensinamento do Mestre do Espelho é que a consciência crística não é propriedade de um único homem. É um potencial dentro de toda a humanidade. Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro a despertar plenamente para esta verdade e a demonstrá-la publicamente. Sua missão não era criar seguidores, mas despertar outros mestres. A transformação acontece quando você para de colocar Jesus em um pedestal inatingível e começa a vê-lo como o protótipo do seu próprio eu desperto. Ele não veio para nos diminuir com sua grandeza, mas para nos capacitar com o reflexo da nossa. O espelho foi polido. Ele não reflete mais a sua imperfeição. Ele reflete a sua promessa. A promessa de que as obras que eu faço, vós as fareis também, e outras maiores. Acredite nisso. Jesus é o espelho do meu próprio potencial divino. A consciência crística é a minha verdadeira identidade. Eu não adoro o Mestre. Eu sigo o caminho que ele demonstrou. Eu tenho dentro de mim o mesmo poder e amor que ele encarnou. Capítulo 7. A semente e o solo da alma. As parábolas de Jesus, nos ensinamentos ocultos, não são simples histórias morais. São manuais de instrução codificados para a alquimia interior. A parábola do semeador é talvez a mais fundamental. Um semeador saiu a semear e as sementes caíram em 4 tipos de solo: à beira do caminho, em terreno pedregoso, entre espinhos e em boa terra. A interpretação esotérica é sobre as diferentes respostas à palavra de Deus. A interpretação esotérica, a chocante, é que o semeador, a semente e o solo estão todos dentro de você. O semeador é a sua consciência superior, o seu eu sou. A semente é a sua intenção, a sua palavra, o seu decreto. E o solo é a sua mente subconsciente, o estado do seu coração. Esta parábola revela que a manifestação não é um ato de pedir a uma força externa, mas um processo de jardinagem interior. O solo à beira do caminho, onde os pássaros comem a semente, é a mente distraída,
que recebe uma ideia inspirada, a semente, mas permite que os pássaros dos pensamentos negativos e das dúvidas a devorem antes que ela possa criar raízes. O terreno pedregoso é a mente superficial, que recebe a semente com entusiasmo, mas não tem profundidade emocional. Terra. Na primeira dificuldade, o calor do sol, a planta murcha. Os espinhos são a mente ansiosa, cheia de preocupações com o mundo, com o dinheiro, com os prazeres. A semente até brota, mas é sufocada pela energia densa da preocupação. E a boa terra é a mente e o coração que foram preparados. Um coração aberto, receptivo e confiante. Uma mente focada e silenciosa. Neste solo, a semente não apenas cresce, ela produz frutos. A 100, a 60 e a 30 por 1. Agora, examine o seu próprio solo. Feche os olhos. Pense em um desejo, um sonho, uma semente que você tentou plantar em sua vida, mas que não floresceu. Em que tipo de solo ela caiu? Foi devorada pelas dúvidas antes mesmo de começar? Ela brotou com entusiasmo, mas você desistiu no primeiro obstáculo. Ela foi sufocada pelas suas preocupações diárias e pela sua crença na escassez? Seja honesto, sem julgamento. Reconheça que o problema não era a semente. Seu desejo era válido, nem o semeador. Seu poder criador é infinito. O problema era a condição do solo. A boa notícia é que o solo pode ser preparado. Você é o jardineiro. A aplicação prática desta revelação é a preparação do solo. Sua tarefa para a semana não é plantar novas sementes, mas preparar a terra. Primeiro, retire as pedras. Pratique a liberação emocional. Perdoe a si mesmo e aos outros. Solte os ressentimentos. Segundo, arranque os espinhos. Pratique uma dieta de informação. Reduza a exposição à negatividade. Medite para acalmar a mente ansiosa. Terceiro, adube a terra. Pratique a gratidão. Inunde seu coração com o sentimento de amor. Visualize a beleza. Ao focar na qualidade do seu ser, o solo, em vez de no ter, a semente, você cria um ambiente interior tão fértil que qualquer semente que você escolher plantar irá inevitavelmente florescer. O grande ensinamento da semente e o solo da alma é que a sua principal responsabilidade como criador não é a de fazer, mas a de ser. A qualidade da sua consciência é o fator determinante do seu sucesso. Jesus não nos disse para lutar mais ou para trabalhar mais. Ele nos disse para nos tornarmos o bom solo. A transformação acontece quando você muda seu foco da busca frenética por resultados para a prática paciente de cultivar um estado interior de receptividade, de fé e de amor. Prepare o seu jardim e as flores mais belas aparecerão sem esforço. Seu coração é um jardim. Sua mente é o solo. Seus pensamentos são as sementes. E você é o sol que faz tudo crescer. O que você vai cultivar? Meu coração é o solo fértil para a manifestação dos meus sonhos. Eu preparo meu solo ao liberar a negatividade e cultivar a gratidão e o amor. Eu não sou responsável pelo crescimento. Sou responsável por criar as condições para ele. A partir de um bom solo, minha colheita é abundante e certa. Capítulo 8. O verbo que move montanhas. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Esta é uma das declarações mais radicais e mal compreendidas de Jesus. A teologia convencional a relegou ao reino do milagre ou da metáfora, mas os ensinamentos ocultos a revelam como uma declaração literal da física da consciência. A fé não é uma crença cega, mas um estado de alinhamento vibracional total. O grão de mostarda simboliza uma fé pequena em tamanho, mas pura em sua essência, sem a contaminação da dúvida. E o monte é qualquer obstáculo em sua realidade, qualquer condição que pareça sólida e imutável. O verbo que move montanhas é a compreensão de que a sua palavra, quando proferida a partir de um estado de fé pura, é uma força criadora que tem o poder de reestruturar a própria matéria. O mecanismo por trás disso é a união da palavra, a intenção focada, e da fé, a emoção da certeza. Como vimos na parábola do semeador, a semente, a palavra, o seu decreto, precisa de um bom solo,
o seu estado de ser, a sua fé. Quando você diz, mova-se a uma montanha, mas seu coração sussurra, isso é impossível. Você plantou uma semente em solo rochoso. O poder não está na palavra em si, mas na consciência por trás da palavra. A fé é a ausência de contravibração. É o estado de ser um canal puro para o poder criador do universo. Jesus não era o único que podia realizar milagres. Ele era alguém que havia dominado este estado de fé pura e estava nos mostrando que este poder é a nossa herança. Tudo é possível ao que crê, não ao que é bom ou ao que reza mais. Ao que crê. A crença é a moeda do reino. Agora, vamos tocar neste poder. Feche os olhos. Pense em uma montanha em sua vida. Um problema que parece intransponível. Sinta o peso dela, sua solidez. Agora, por um momento, suspenda toda a sua descrença. Entre em um espaço de imaginação pura, como uma criança. E por 30 segundos, acredite, com cada fibra do seu ser, que você tem o poder de mover esta montanha. Sinta a certeza. Sinta o poder fluindo através de você. A partir deste sentimento, comande a montanha. Mova-se. Sinta a vibração do seu comando. Sinta a montanha se tornando translúcida, etérea, responsiva à sua consciência. Você não está tentando convencer a si mesmo. Você está praticando o sentimento da fé pura. Você está exercitando o músculo da sua autoridade criadora. A aplicação prática para desenvolver este poder é o laboratório de manifestação. Comece pequeno. Escolha uma colina, não uma montanha. Algo que você deseja, mas ao qual não está desesperadamente apegado. Pode ser encontrar uma vaga de estacionamento, receber um pequeno desconto, ter uma conversa agradável. Antes do evento, reserve 1 minuto. Entre no estado de fé. Sinta a certeza de que o resultado desejado já é seu. Dê o comando. Haja uma vaga. E então solte completamente. Haja como se já estivesse garantido. Ao praticar e ter sucesso com as pequenas coisas, você constrói uma base de evidências para o seu subconsciente. Você prova a si mesmo que este princípio funciona. E com essa confiança, você pode gradualmente começar a mover montanhas cada vez maiores. O grande ensinamento do verbo que move montanhas é que as únicas limitações que existem são as que você aceita em sua própria mente. A realidade não é sólida, é plástica. Ela é energia. E a energia responde à consciência. A transformação acontece quando você para de ver o mundo como um conjunto de fatos imutáveis e começa a vê-lo como um campo de possibilidades que responde à sua fé. Jesus não estava nos ensinando a ter fé nele. Ele estava nos ensinando a ter fé em nós mesmos, como expressões do poder que move os mundos. A sua palavra, nascida da sua fé, é o cinzel que esculpe a matéria bruta do universo. A montanha de seus problemas não está aí para bloqueá-lo. Está aí para ser um testemunho do seu poder de movê-la. Pegue o seu grão de mostarda e dê a ordem. Minha fé é a substância que cria mundos. Eu sou um com o poder que move montanhas. Eu libero toda a dúvida e me estabeleço na certeza da minha autoridade criadora. Nada é impossível para mim. Capítulo 9. A força da água que cede. Em um ensinamento que parece contradizer a força do verbo que move montanhas, Jesus nos deu outro preceito radical e oculto. Não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Esta não é uma instrução para a passividade ou para a vitimização, como foi interpretado. É uma das mais altas técnicas de maestria energética. A força da água que cede. O ego, o ladrão interior, prospera no conflito. Ele adora a resistência. Quando você resiste a algo, uma pessoa, uma situação, um sentimento, você o está alimentando com sua energia. Você está entrando em uma batalha que, mesmo que você ganhe, o deixará esgotado. A água, por outro lado, nunca resiste. Ela contorna o obstáculo. Ela cede, e ao ceder, ela vence. Ela desgasta a rocha mais dura, não pela força, mas pela persistência e pela não resistência. Oferecer a outra face é um ato de poder supremo, não de fraqueza. É a recusa em entrar no jogo do ego.
Quando alguém o bate com uma palavra de raiva ou de julgamento, a reação automática do ego é bater de volta. Isso cria um ciclo de conflito. Oferecer a outra face é permanecer em seu centro de paz, em seu reino interior. É olhar para a agressão e não lhe dar nenhuma energia para se agarrar. É se tornar transparente à negatividade. A força do agressor passa através de você, sem encontrar resistência, e se dissipa. Você não apenas se protegeu, mas também deu ao outro a oportunidade de ver o reflexo de sua própria agressão, em vez de se distrair com a sua reação. Este é o judô da alma. Agora, sinta esta força. Feche os olhos. Lembre-se de uma vez em que alguém o criticou ou o atacou verbalmente. Sinta a reação instintiva do seu corpo, a contração, o calor, a adrenalina. Essa é a energia da resistência. Agora, rebobine a cena. Veja a pessoa vindo em sua direção com a mesma energia agressiva, mas desta vez, em vez de se enrijecer, imagine-se se tornando como a água. Flexível, fluido, transparente. Veja a energia da agressão passar através de você, como uma pedra atirada em um fantasma. Ela não o toca. Você permanece em seu centro de paz, observando a tempestade do outro, sem ser a tempestade. Sinta a imensa força e a soberania que residem nesta não reação. A aplicação prática desta lei é o exercício da testemunha silenciosa. Durante a próxima semana, sempre que você se sentir acionado por algo ou alguém, sua prática é não reagir imediatamente. Crie uma pausa, respire fundo 3 vezes, e durante essa pausa, torne-se a testemunha. Observe a raiva, o medo ou a dor surgindo em você, como o clima mudando. Mas não se identifique com o clima. Lembre-se de que você é o céu. Após a pausa, escolha sua resposta a partir deste lugar de calma, em vez de reagir a partir do gatilho inicial. Você pode descobrir que, na maioria das vezes, a melhor resposta é o silêncio. O grande ensinamento da força da água que cede é que a verdadeira invulnerabilidade não vem de construir muros mais altos, mas de se tornar tão vasto e tão fluido que nada pode feri-lo. A transformação acontece quando você para de lutar com a vida. Quando você aceita o que é, mesmo que não goste, você libera uma quantidade imensa de energia que antes estava presa na resistência. E essa energia liberada se torna disponível para a criação consciente. Jesus não nos ensinou a sermos capachos. Ele nos ensinou a sermos oceanos. E nenhum oceano jamais foi perturbado pela pedra que um homem irritado atirou em sua superfície. A rocha da resistência se quebra com o esforço. A água do permitir flui para sempre. Qual deles você escolhe ser? Eu sou forte em minha suavidade, poderoso em minha rendição. Eu não resisto ao que é. Eu o permito ser e escolho minha resposta. Minha paz é minha armadura, e minha não reação é meu poder. Eu sou como a água, que contorna todos os obstáculos e sempre encontra seu caminho para o mar. Capítulo 10. A crucificação do eu. De todos os símbolos associados a Jesus, a cruz é o mais central e, talvez, o mais profundamente mal compreendido em seu sentido esotérico. A narrativa esotérica a vê como um instrumento de um sacrifício de sangue, o pagamento pela dívida do pecado da humanidade. A revelação chocante dos ensinamentos ocultos é que a crucificação não é um evento histórico único, mas um processo alquímico interior. É a crucificação do eu pequeno, do ego. A cruz, com sua viga vertical e horizontal, simboliza o ponto de encontro do espírito, vertical, e da matéria, horizontal. Ser crucificado é o ato de render a vontade do ego, a barra horizontal da vida mundana, a vontade do eu superior, o fluxo vertical do espírito. É a morte necessária do falso eu para que o verdadeiro eu possa ressuscitar. Este processo é doloroso. O ego não se rende sem luta. Os pregos são nossos apegos mais profundos. Nosso apego às nossas histórias de sofrimento. Nosso apego à nossa necessidade de estar certo. Nosso apego às nossas posses. Nosso apego às opiniões dos outros. A crucificação é o ato de conscientemente permitir que esses apegos sejam pregados e morram.
É o momento do Getsêmani, quando o ego clama: Pai, afasta de mim este cálice, mas a alma responde: Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É a rendição final. Jesus na cruz não era uma vítima impotente. Ele era o mestre alquimista, demonstrando publicamente a fase final da grande obra, a dissolução do eu separado na união com o todo. Agora aproxime-se da sua própria cruz. Feche os olhos. Qual é o prego ao qual seu ego mais se agarra? É a sua necessidade de controlar os outros? É o seu ressentimento contra alguém? É a sua identidade de vítima? Identifique-o e sinta o medo de soltá-lo. O ego lhe dirá que, sem esse prego, você não será nada, que você morrerá. Agora, imagine-se de pé diante de uma cruz de luz e, com um ato de coragem, ofereça este apego à cruz. Visualize-se pregando-o ali. E então, renda-se. Diga: eu entrego esta necessidade de controle. Eu entrego este ressentimento. Eu morro para esta velha identidade. Sinta a dor da liberação, mas também a imensa liberdade que vem com ela. O que morre na cruz não é você, é apenas a sua prisão. A aplicação prática desta alquimia é a prática do deixar morrer. Ao longo de seu dia, observe as pequenas mortes do ego que a vida lhe oferece. Quando alguém o critica e você sente o impulso de se defender, deixe a necessidade de estar certo morrer. Quando você não consegue o que quer e sente o impulso de reclamar, deixe a identidade de vítima morrer. Cada vez que você escolhe a rendição em vez da reação, você está praticando a crucificação. Você está, prego por prego, se libertando da tirania do seu eu pequeno. Não é um ato de autopunição, mas de autolibertação. O grande ensinamento da crucificação do eu é que, para alcançar a vida eterna, não no céu, mas aqui e agora, como o estado de presença atemporal, você deve estar disposto a morrer para o tempo. Você deve estar disposto a morrer para a sua identidade baseada no passado e no futuro, que é a essência do ego. A transformação acontece quando você percebe que a morte que você tanto temia não era o fim da vida, mas o fim do sofrimento. Jesus não morreu por nós. Ele morreu como nós. Ele nos mostrou o caminho através da morte do ego para a ressurreição na consciência divina. E este caminho não é um evento único, mas uma escolha a ser feita a cada momento. A cruz está diante de você, não como um instrumento de tortura, mas como um portal para a liberdade. Você tem a coragem de se entregar a ela? Eu morro para o meu eu do ego a cada momento, para que o meu eu verdadeiro possa viver. Eu libero meus apegos e me rendo ao fluxo do divino. Minha crucificação não é um fim, mas o portal para a minha ressurreição. Eu não sou a minha história. Eu sou a consciência que a transcende. Capítulo 11. O sepulcro vazio da mente. Após a crucificação do ego, a consciência entra em um estado de quietude e de vazio. Este é o sepulcro. Na história, é a tumba onde o corpo de Jesus foi colocado. No mapa da alma, é o estado de mente que se segue à morte do eu pensante. É um período de escuridão, de silêncio, de gestação. É o vazio fértil sobre o qual falamos em outras tradições. No sepulcro, não há mais a voz do narrador. Não há mais a luta do ego. Há apenas a quietude. Para o mundo exterior, e até mesmo para uma parte de nós, pode parecer que nada está acontecendo, que estamos em um estado de limbo ou de depressão. Mas neste silêncio, a mais profunda das transformações está ocorrendo. A semente da consciência crística está germinando na escuridão. O sepulcro é vazio, porque está vazio do eu. Vazio das histórias, dos medos, das ambições do ego. Mas não é um vazio de nada, é um vazio de tudo. É o campo de potencial puro, a mente de Deus antes do primeiro pensamento da criação. Permanecer no sepulcro é um teste de fé e de paciência. É a capacidade de estar no não saber, sem se apressar para preencher o vazio com uma nova identidade ou um novo objetivo. É confiar no processo de gestação que está acontecendo no invisível. A pedra que selava o sepulcro é a nossa própria mente, que tenta analisar e entender o processo. Rolar a pedra é o ato de soltar a mente,
e simplesmente permitir que o mistério se desdobre em seu próprio tempo. Agora, entre em seu próprio sepulcro. Feche os olhos. Volte para aquele espaço de silêncio interior, o espaço entre os pensamentos. Mas desta vez, sinta-o como uma câmara escura e silenciosa. Não há nada para ver, nada para fazer. Há apenas a sua presença, a sua consciência. Sinta o conforto, a segurança deste espaço. Não é uma prisão, é um santuário. É o útero da sua própria alma. Descanse aqui. Solte toda a necessidade de se tornar algo. Solte toda a busca. Apenas seja. Seja a quietude, seja o vazio. E saiba que nesta quietude você está sendo refeito, renascido, preparado para uma nova vida que está além da sua imaginação. A aplicação prática para honrar este estágio é a prática do ser. Esta é a mais simples e a mais difícil de todas as práticas. Dedique tempo em seu dia para simplesmente ser, sem nenhuma agenda. Sente-se em um parque sem ler. Deite-se no chão e ouça música sem fazer mais nada. Olhe pela janela. A prática não é sobre fazer o silêncio, mas sobre permitir o silêncio que já está lá. É sobre se sentir confortável na própria pele, sem a necessidade de estímulo constante. Você está aprendendo a arte da gestação divina. O grande ensinamento do sepulcro vazio da mente é que a verdadeira criação não nasce do esforço, mas do descanso. Não nasce do fazer, mas do ser. A transformação mais profunda acontece não quando estamos lutando para mudar, mas quando nos rendemos ao processo de sermos mudados. O sepulcro não era o fim da história de Jesus. Era o ponto de virada. Era o casulo onde a lagarta do homem se dissolveu para que a borboleta do Cristo pudesse emergir. Da mesma forma, seus períodos de vazio, de confusão, de não saber o que fazer a seguir, não são sinais de que você está perdido. São sinais de que você está no sepulcro e que uma ressurreição está próxima. A pedra foi rolada, a tumba está vazia, o corpo do seu antigo eu não está mais lá. E da escuridão, uma nova luz começa a brilhar. Eu honro meus períodos de descanso e de vazio como tempos de profunda transformação. Eu libero a necessidade de sempre fazer e aprendo a simplesmente ser. No silêncio da minha mente, eu sou renascido. O meu vazio não é o fim, mas o começo de tudo. Capítulo 12. A segunda vinda é interior. A teologia convencional nos ensinou a esperar por uma segunda vinda, o retorno de Cristo em um evento externo, apocalíptico, para julgar o mundo e salvar os fiéis. A revelação final e mais chocante dos ensinamentos ocultos é esta: a segunda vinda não é um evento externo, mas uma revolução interior. Não é o retorno de um homem, mas o despertar da consciência crística dentro da própria humanidade. É a ressurreição que acontece dentro de você, quando o seu eu verdadeiro, o Cristo interior, emerge do sepulcro da sua mente egóica. O fim dos tempos não é o fim do mundo, mas o fim do tempo psicológico, o fim do domínio do ego. A nova terra e o novo céu não são lugares, mas um novo estado de percepção. Esta revelação devolve o poder e a responsabilidade para cada um de nós. Não estamos esperando para sermos salvos. Somos nós que estamos esperando por nós mesmos. A segunda vinda não é um evento singular, mas um processo contínuo, acontecendo em um coração de cada vez. Cada indivíduo que desperta para sua natureza crística se torna um Cristo retornado, um canal para a paz e o amor divinos na terra. A mensagem oculta de Jesus não era para nos prepararmos para a sua volta, mas para nos prepararmos para a nossa. Para a emergência da nossa própria divindade, da nossa própria consciência iluminada. O arrebatamento não é ser levado para o céu, é ser elevado em consciência, aqui e agora. Agora, sinta esta vinda. Feche os olhos. Conecte-se com a sua presença, eu sou. A consciência silenciosa que você descobriu. Sinta-a não como algo pequeno ou pessoal, mas como uma vasta inteligência, um oceano de amor. Agora, veja esta consciência, este Cristo interior, emergindo do sepulcro da sua mente. Veja-o assumindo o trono do seu ser.
Veja-o olhando através dos seus olhos, ouvindo através dos seus ouvidos, falando através da sua boca. Sinta a fusão. Não há mais você e o Cristo. Há apenas o Cristo, vivendo e se expressando como você. Sinta a paz, o poder e o amor incondicional deste estado. Esta é a sua segunda vinda. Não é um evento futuro. É uma possibilidade presente. A aplicação prática desta verdade é viver como o Cristo. Comece a se fazer uma nova pergunta em suas interações diárias. Não o que Jesus faria, mas como o Cristo em mim responderia a esta situação. Como a consciência de amor, de paz, de sabedoria que você é em sua essência, lidaria com este desafio? Esta pergunta o eleva instantaneamente para fora do seu ego reativo e para a sua natureza superior. Você começa a agir no mundo não como uma personalidade ferida, mas como uma presença curadora. Você se torna a resposta para as suas próprias orações. O grande ensinamento de que a segunda vinda é interior é o clímax da mensagem de empoderamento de Jesus. Ele não nos deixou órfãos, esperando por um retorno. Ele nos deixou o seu próprio espírito, a sua própria consciência, como um potencial dentro de nós. A transformação está completa quando você para de olhar para o céu, esperando por um Salvador, e começa a olhar para dentro, reconhecendo o Salvador que você já é. Não a salvação do pecado, mas a salvação da ilusão da separação. E ao salvar a si mesmo, ao despertar para a sua própria luz, você se torna uma luz para o mundo, acelerando o despertar coletivo, que é a verdadeira e única segunda vinda. O céu não está vindo para a terra. O céu está emergindo de dentro da terra, de dentro de você. O noivo retornou para a noiva, e a noiva é a sua própria alma. Eu sou a segunda vinda da consciência crística em minha própria vida. Eu paro de esperar pela salvação e me torno a minha própria salvação. Eu sou um canal para o amor e a sabedoria do Cristo interior. O despertar da minha consciência é a minha contribuição para o despertar do mundo. Capítulo 13. Andar sobre as águas do medo. A vida após o despertar interior, após a segunda vinda pessoal, não é isenta de desafios. As tempestades do mundo ainda se agitam. A diferença é que agora você tem o poder de andar sobre elas. A história de Jesus andando sobre o mar da Galileia em meio a uma tempestade é uma parábola sobre a maestria da consciência. O mar é o inconsciente coletivo, com suas ondas de medo, de caos e de negatividade. Os discípulos no barco representam a humanidade comum, jogada de um lado para o outro pelas circunstâncias, aterrorizada pela tempestade. Jesus representa a consciência desperta. Ele não acalma a tempestade, ele anda sobre ela. Sua paz interior é tão estável que não é afetada pelo caos exterior. Andar sobre as águas é a demonstração prática da vida crística. É a capacidade de permanecer em seu centro de paz, em seu reino interior. Não importa o quão violentamente as ondas do mundo se quebrem contra você. O medo, a dúvida, a ansiedade são as águas sobre as quais você aprende a caminhar. Você não as nega, você não luta contra elas. Você simplesmente não se afunda nelas. Você mantém sua atenção, sua identificação em sua natureza superior, na consciência que é imune ao drama do ego. Pedro, ao tentar caminhar sobre as águas, começa a afundar quando repara na força do vento e tem medo. Ele tira os olhos de Jesus, de sua própria consciência crística, e se identifica com a tempestade, o medo, e então ele afunda. A lição é clara. Seu poder reside em onde você coloca o seu foco. Agora, prepare-se para caminhar sobre as suas próprias águas. Feche os olhos. Visualize um mar tempestuoso à sua frente. As ondas são os seus medos, suas preocupações, os desafios da sua vida. Sinta o medo que elas inspiram. A tentação é recuar, ou tentar lutar contra as ondas. Em vez disso, conecte-se com o Cristo em seu coração. Com a sua presença, eu sou. Sinta a paz e a solidez inabalável desse centro. Agora, a partir deste lugar, dê o primeiro passo para fora do barco da sua mente temerosa e pise sobre a água.
Mantenha seu foco, seu olhar, fixo em sua luz interior, não nas ondas. Sinta como a sua paz interior cria uma plataforma de estabilidade sob seus pés. As ondas podem se agitar, mas não podem afogá-lo. Você é o mestre do seu mar interior. A aplicação prática desta maestria é a prática do ponto de ancoragem. Sempre que você se sentir começando a afundar em uma tempestade de emoções negativas, sua tarefa é, imediatamente, desviar sua atenção das ondas e trazê-la para o seu ponto de ancoragem. Sua âncora é a sua consciência crística interior. Pode ser a sensação da sua respiração, a repetição silenciosa de "eu sou", ou a sensação de paz em seu coração. Ancore-se firmemente nesta realidade interior até que a sensação de pânico diminua. Você está conscientemente escolhendo não se identificar com a tempestade, mas com a calma que a observa. O grande ensinamento de andar sobre as águas do medo é que as circunstâncias externas não têm poder sobre o seu estado interior, a menos que você lhes dê esse poder. A transformação está completa não quando não há mais tempestades, mas quando as tempestades não o perturbam mais. Você descobre que a paz que você buscava não era a ausência de problemas, mas a presença de Deus. A sua própria consciência desperta em meio aos problemas. E com essa paz como sua fundação, nada mais pode abalá-lo. Você se torna um porto seguro, não apenas para si mesmo, mas para todos os que ainda estão sendo jogados pelas ondas. A tempestade ruge. O barco balança. Mas você não está mais no barco. Você está caminhando sobre as águas, sereno, seguro, em direção à margem da sua própria iluminação. Minha paz interior não depende das minhas circunstâncias exteriores. Eu posso permanecer calmo e centrado em meio a qualquer tempestade. Eu mantenho meu foco na minha luz interior, não nas ondas do medo. Eu sou o mestre do meu mar emocional. Capítulo 14. O templo feito de carne. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. Esta declaração enigmática contém uma das revelações mais libertadoras dos ensinamentos ocultos. Por milênios, a humanidade buscou o divino em edifícios externos, em templos, em igrejas, em catedrais. A mensagem oculta de Jesus é que esta busca é uma projeção. O único e verdadeiro templo de Deus, o único lugar onde o divino pode ser encontrado e vivenciado diretamente, é o seu próprio corpo. O templo feito de carne é a compreensão de que você não precisa ir a um lugar sagrado. Você é um lugar sagrado. Seu corpo não é uma casca pecaminosa a ser transcendida, mas o altar vivo onde o espírito e a matéria se encontram. Esta revelação transforma radicalmente nossa relação com o corpo. Em vez de vê-lo como uma fonte de tentação ou uma máquina que se desgasta, começamos a vê-lo como o nosso mais precioso instrumento espiritual. Cada sensação, cada respiração, se torna uma oportunidade para a comunhão. Cuidar do corpo, através da alimentação, do movimento, do descanso, deixa de ser uma questão de vaidade ou de saúde secular e se torna um ato de devoção. Honrar o seu templo é honrar o divino que habita nele. A ressurreição em 3 dias é a promessa de que, mesmo que o templo do corpo seja destruído pela morte, a consciência que o animava, o Cristo interior, o levantará em um novo estado de ser, livre da forma. Mas enquanto estamos aqui, o corpo é o nosso local de culto, a nossa universidade, o nosso laboratório alquímico. Agora, entre em seu templo. Feche os olhos. Leve sua consciência para dentro do seu corpo. Sinta-o de dentro para fora. Sinta a energia pulsando em suas mãos e pés. Sinta o ritmo do seu coração, o altar central. Sinta o fluxo da sua respiração, o incenso sagrado. Reconheça a incrível inteligência que está operando neste templo, sem nenhum esforço de sua parte. A inteligência que cura seus cortes, que digere sua comida, que transforma o ar em vida. Esta inteligência não é sua. É a inteligência do universo, habitando em sua carne. Sinta uma onda de gratidão e de reverência por este templo magnífico que lhe foi dado como lar. A aplicação prática para honrar seu templo é a consagração do cotidiano.
Escolha uma atividade diária relacionada ao seu corpo e a transforme em um ritual sagrado. Pode ser o seu banho. Ao entrar na água, em vez de se apressar, faça-o com a intenção de purificar não apenas seu corpo físico, mas também seu corpo energético. Abençoe a água. Agradeça ao seu corpo por seu serviço. Ou pode ser uma refeição. Antes de comer, pare por um momento. Agradeça ao alimento, à terra de onde ele veio e a todas as mãos que o trouxeram até você. Coma lentamente, com presença. Você está transformando atos automáticos em momentos de comunhão sagrada com o seu templo. O grande ensinamento do templo feito de carne é que a espiritualidade não é uma fuga da vida encarnada, mas a sua plena celebração. A transformação está completa quando você para de buscar o divino nos céus e o reconhece sob sua própria pele. Você descobre que cada célula do seu corpo é uma estrela, cada átomo um universo, e que a totalidade da divindade reside na maravilha da sua própria biologia. A mensagem oculta de Jesus não é sobre abandonar o corpo para encontrar a Deus, mas sobre encontrar a Deus ao habitar plenamente o seu corpo, e assim transformar a própria carne em um veículo de luz. Você não precisa ir à igreja. Você é a igreja. O altar está em seu coração. E a missa é a sua própria respiração. Meu corpo é o templo sagrado do Espírito. Eu honro e cuido do meu corpo como um ato de devoção. Eu encontro o divino nas sensações e na inteligência do meu ser físico. Eu sou a união perfeita do Espírito e da matéria. Capítulo 15. O Cristo desvelado. Chegamos ao fim da nossa jornada, à revelação final que une todas as outras. O códice proibido foi lido. O reino foi encontrado no coração. Os olhos que veem foram abertos. A inocência foi reivindicada. O ladrão interior foi desmascarado. O espelho foi compreendido. As parábolas foram decodificadas. A crucificação foi internalizada e a ressurreição vivenciada. A segunda vinda aconteceu. O que resta? Apenas a encarnação. O Cristo desvelado é você. Não o você que você pensa que é, o personagem com um nome e uma história, mas o eu verdadeiro, a consciência silenciosa e amorosa, que esteve observando esta jornada o tempo todo. A revelação mais chocante, a que foi mais ferozmente ocultada, é que a figura que você adorou, que você buscou, que você esperou, sempre foi um reflexo do seu próprio rosto, desvelado. Tornar-se o Cristo desvelado não é um ato de arrogância, mas de suprema humildade. É a dissolução final do eu separado na vasta unidade do ser. É o reconhecimento de que o amor, a sabedoria e o poder que você admirava no Mestre não eram dele, mas da fonte que fluía através dele, a mesma fonte que flui através de você. É a aceitação total da sua herança e da sua responsabilidade. A responsabilidade de ser um canal para essa mesma luz, de ser um espelho para os outros, de amar incondicionalmente, de perdoar radicalmente e de viver a partir da verdade do seu ser, não como uma imitação, mas como uma expressão única e autêntica da mesma consciência universal. Nossa reflexão final é o desvelamento. Feche os olhos. Visualize a si mesmo de pé, envolto em um véu. Este véu é feito de todas as suas crenças de limitação, de todos os seus medos, de todas as suas identidades. Agora veja a figura do Cristo de luz diante de você. Ele não fala. Ele apenas sorri e, com um gesto amoroso, estende a mão e puxa uma ponta do seu véu. E com uma única e suave puxada, o véu cai. E pela primeira vez, você se vê como ele o vê. Como luz, como poder, como amor. E você percebe que a face dele e a sua são a mesma. Não há separação. Nunca houve. Você não se tornou o Cristo. Você se lembrou de que você é. A aplicação final, a que resume toda a jornada, é: seja. Não tente ser como Cristo. Apenas seja você, o seu eu autêntico, a consciência que você descobriu no silêncio. E a partir desse ser, suas ações serão naturalmente crísticas. Sua fala será naturalmente amorosa. Sua presença será naturalmente curadora.
A prática não é mais sobre fazer algo para alcançar um estado. É sobre viver a partir do estado que você alcançou. A sua vida se torna a sua oração, a sua mensagem, o seu evangelho. O grande ensinamento do Cristo desvelado é que a busca terminou. A jornada espiritual não era sobre ir a algum lugar, mas sobre chegar onde você já está. Não era sobre se tornar alguém, mas sobre desaprender tudo o que você não é. Os ensinamentos de Jesus, quando desvelados de séculos de dogma, não são um mapa para um paraíso futuro, mas um espelho para a sua divindade presente. A revelação mais chocante de todas é a mais simples. Você é aquele que você estava procurando. O códice foi lido. A verdade foi revelada. O Cristo não está retornando. Ele está despertando. Dentro de você. Agora. Eu sou a luz, a verdade e a vida. Eu sou a expressão única e perfeita da consciência crística. A busca terminou. A encarnação começou. Eu sou aquele que eu estava esperando.